12 guerreiros terríveis que nos causariam pânico. A história humana está repleta de histórias de guerreiros bárbaros que causaram destruição arbitrária. Eles foram intitulados por historiadores antigos como selvagens, incivilizados e até flagelo de Deus. Mas o que os torna os guerreiros mais aterrorizantes da história? O que diferencia o soldado supostamente bem treinado do Império Romano dos godos bestiais? Os guerreiros mais assustadores da história eram inquestionavelmente assustadores. Eles sabiam que poderiam usar isso a seu favor. Alguns dos guerreiros mais lendários da história aterrorizaram seus inimigos derrotados, deixando apenas histórias de sua pura crueldade. Outros usaram táticas de emboscadas astutas para incutir medo em seus corações. No entanto, outros ainda eram tão bem estruturados e organizados que pareciam imortais. Não há um atributo que defina os guerreiros mais aterrorizantes da história, exceto que eles fariam qualquer um que ficasse cara a cara com eles querer fugir de medo. Os mongóis eram mestres da guerra psicológica. Sob o comando de seu imperador Gengis Khan, os mongóis foram responsáveis pelo extermínio em massa de 40 milhões de pessoas. Eles eram arqueiros experientes e diplomatas com talento especial para espionagem e que costumavam adotar as próprias táticas e tecnologia de seus inimigos. No auge de seu terror, esses nômades altamente adaptáveis controlavam uma extensão de território tão grande quanto a África. Eles montavam seus cavalos sem parar por vários dias seguidos, ou até que estivessem com sede, quando cortavam o pescoço de seus cavalos e bebiam seu sangue. Mas as notícias de sua crueldade se espalharam pelo mundo conhecido mais rápido do que os próprios cavaleiros. Um bispo italiano, Mestre Roger, foi um sortudo sobrevivente da invasão mongol do Reino da Hungria. Ele escreveu sobre o momento em que ouviu falar da abordagem mongol. Segundo ele, quando chegou a notícia de que os tártaros haviam tomado de madrugada a dita Tamazda, a aldeia dos alemães, e todos aqueles que não mantiveram vivos foram decapitados pela espada com uma crueldade horrenda. Ao ouvir isso, seus cabelos ficaram em pé, seu corpo estremeceu de medo, sua língua gaguejou miseravelmente, pois viu que o momento inevitável da sua morte terrível estava chegando. Seu corpo exalava o suor frio da morte. Por mais terrível que tenha sido a invasão, as consequências se mostraram igualmente terríveis. Os gauleses nus guardavam cabeças como troféus de guerra. Os gauleses não eram uma tribo homogênea, mas sim uma composição diversificada de pessoas que juntas se revoltaram contra os romanos. Políbio descreveu como os gauleses aterrorizavam seus oponentes com buzinas, trompetes, gritos de guerra, enquanto guerreiros bêbados e nus gargalhavam e gesticulavam na frente do avanço. O historiador romano Estrabão deu uma descrição semelhante. Segundo ele, a raça dos gauleses era loucamente apaixonada pela guerra, animada e rápida para a batalha, e qualquer que fosse o pretexto que você o incitasse, você os teria prontos para enfrentar o perigo, mesmo que eles não tivessem nada do lado deles além de suas próprias forças e coragem, o que foi particularmente desencorajador para seus inimigos. No entanto, de acordo com o antigo historiador Diodoro Sículo, os gauleses eram conhecidos por decapitar e preservar as cabeças de seus inimigos mais notáveis. Não importa quanto ouro eles oferecessem em troca das cabeças, os gauleses recusavam, preferindo mantê-las orgulhosamente em exibição. Assírios aterrorizaram todos em seu caminho.
Embora a Síria tenha começado como uma pequena cidade-estado comercial na Mesopotâmia, seus militares implacáveis e eficientes rapidamente a expandiram para o primeiro império do mundo. Os soldados assírios eram famosos por suas habilidades como cocheiros, cavalaria, arqueiros e lanceiros altamente organizados. Dando um passo adiante, os assírios projetaram torres de cerco móvel com rampas e arietes. Os assírios conquistaram cidades, selecionando, deportando e absorvendo aqueles que pudessem ser benéficos para o seu sistema militar. Eles eram um exército profissional, treinado em uma época que isso não era a norma. Se o tamanho e a incrível habilidade marcial desse império primitivo não eram aterrorizantes o suficiente para suas cidades e estados vizinhas, eles também eram temidos pela maneira como torturavam e massacravam seus cativos. Um rei assírio registrou sua própria vitória com uma inscrição dizendo que em luta e conflito ele cercou e conquistou a cidade. Ele derrubou 3.000 de seus combatentes com a espada, capturou muitos soldados vivos, cortou algum de seus braços e mãos, cortou narizes, orelhas e extremidades, arrancou os olhos de muitos soldados, fez uma pilhas de vivos e uma de cabeças, pendurou suas cabeças em árvores e ao redor da cidade. Os godos se recusaram a ser submissos e foram alimentados pela vingança. O historiador romano Tácito descreveu a unidade, o valor e a semelhança familiar dos godos germânicos, uma raça, segundo ele, pura, não misturada e marcada com um caráter distinto e bárbaro, e uma linhagem ininteligível. Dito isto, os godos não eram uma tribo singular, mas sim um povo migratório com culturas próximas que se uniram para proteger seus assentamentos góticos. Embora uma vez eles tivessem uma aliança com os romanos, eles não eram estranhos à surpresa, traição e guerra de cerco, e não tinham medo de trair qualquer um que os cruzasse. Sua busca pela liberdade os levou a derrotar os romanos na Batalha de Adrianópolis, acelerando assim a queda do Império Romano. Para conseguir isso, os godos montados esperaram até que os romanos estivessem cansados, sedentos e vulneráveis. Então, eles massacraram pelo menos 2/3 do exército romano. O historiador medieval Erwin Wolfram descreveu a visão romana dos invasores góticos. Eles são bárbaros, eles são dominados por um desejo horrível de morte, eles realmente anseiam por morrer, até suas mulheres participam da batalha. Os bárbaros são conduzidos por espíritos malignos, eles são possuídos por demônios que os forçam a cometer os atos mais terríveis. Os bárbaros simplesmente se parecem mais com os animais do que com os seres humanos. Os vikings invadiam qualquer lugar por riquezas luxuosas. Em grande parte, os vikings eram pagães, implacáveis, sem respeito pelas instituições religiosas. Como tal, eles eram conhecidos por saquear e destruir mosteiros, onde se sabia que as riquezas e os saques eram armazenados. Um monge franco que enfrentou a ira dos vikings escreveu: "O número de navios cresce, o fluxo interminável de vikings não para de aumentar. Em todos os lugares os cristãos são vítimas de massacres, incêndios, saques. Os vikings conquistam tudo em seu caminho e ninguém lhes resiste. Eles se apoderam de várias cidades e são aniquilados em uma frota incontável. Navega o Sena e o mal cresce em toda a região. Paris tomada, a forte fortaleza de Melun arrasada e todas as cidades sitiadas. Na batalha, alguns enfureceram com tanta fúria que ficaram conhecidos como berserkers. Diz a lenda que muitos berserkers acreditavam se transformar com poderes sobre-humanos no campo de batalha. Temíveis em batalha como eram, os vikings marítimos também eram excelentes artesãos que construíram dracares com cabeça de dragão e espadas de 1 metro de comprimento com punhos de joias. Os vikings e seus descendentes viajaram até Bagdá e a América do Norte. De fato, embora Cristóvão Colombo seja acreditado com a descoberta da América do Norte, foi o viking Leif Erikson que chegou ao Novo Mundo cerca de 500 anos antes. Os hunos eram o flagelo de Roma.
Escritores antigos como Amiano Marcelino foram rápidos em pintar hunos como selvagens, bestiais, cujo terror provocou migrações em massa e contribuiu para a queda do Império Romano. Eles alegaram que os bárbaros hunos careciam severamente de civilidade, raramente desciam de seus cavalos e se banqueteavam com raízes forrageiras e carne semicrua de animais dos campos. Os historiadores observam amplamente que os hunos se lubrificavam com gordura animal e atacavam rapidamente sem aviso, não poupando homem, mulher ou criança durante seus ataques. O próprio Amiano Marcelino escreveu: deve-se admitir que os hunos são os mais terríveis dos guerreiros porque lutam à distância com armas de projéteis com ossos afiados admiravelmente presos à haste. Quando um combate corpo a corpo com espada, eles lutam sem se preocupar com sua própria segurança. E enquanto seu inimigo está decidido a aparar o golpe das espadas, eles lançam uma rede sobre ele e enredam em seus membros de tal forma que ele perde todo o poder de andar ou de cavalgar. Os hunos eram uma força tão inextinguível que seu líder destemido, Átila, só poderia ser derrotado por seus próprios vícios. Ele morreu em sua noite de núpcia, como resultado de envenenamento por álcool ou uma hemorragia esofágica que o fez engasgar com seu próprio sangue. Os astecas alimentaram os deuses através da arte do sacrifício. Os deuses dos astecas nunca deixaram de ter sede, e porque os deuses dependiam da sangria para se alimentar, os astecas prosperavam em um estado de guerra constante com a intenção de sacrificar. As crianças começavam seu treinamento aos 5 anos de idade e ganhavam status de guerreiro ao capturar sua primeira vítima de sacrifício. Eles então usavam porretes, arcos, lanças e dardos para matar os cativos, esfolá-los e desmembrá-los antes que seus corações fossem finalmente arrancados. Os guerreiros astecas eram motivados espiritualmente, portanto, sua disciplina e ferocidade são frequentemente creditadas como as forças que garantiram sua vitória por muito tempo. Um conquistador espanhol anônimo que enfrentou os astecas escreveu: qualquer um que os enfrentasse pela primeira vez podia ficar aterrorizado com seus gritos e sua ferocidade. Na guerra, são as pessoas mais cruéis que se podem encontrar, pois não poupam irmãos, parentes, amigos nem mulheres, mesmo que sejam belas. Eles matam todos e os comem. Os astecas também davam grande ênfase à aquisição de território e recursos, e geralmente precediam ataques enviando espiões vestidos como comerciantes locais para a área-alvo. O povo Apache se recusou a entregar suas terras. O povo Apache chegou ao sudoeste americano apenas alguns séculos antes dos espanhóis e aumentou seus números capturando membros de outras tribos como Pueblo, Pima e Papago. Como outras grandes tribos guerreiras, os Apaches começaram a treinar para a batalha desde a tenra idade. Embora inatamente pacíficos, os ataques Apaches se intensificaram com o influxo de colonos e migrantes durante a expansão dos Estados Unidos para o oeste, levando às guerras Apache de 50 anos. Para o povo nativo americano, as apostas eram maiores do que a vida ou a morte. Os Apaches, intensamente espirituais, lutavam para manter seu estilo de vida, suas tradições e suas práticas tribais. Francisco Vasquez de Coronado descreveu o Apache como um orgulhoso, feroz e independente, mas gentil se deixado sozinho. Seu conhecimento da terra lhes deu a vantagem, e nas palavras do tenente John Bowker, os homens Apache eram fisicamente perfeitos e mentalmente aguçados, apenas os indivíduos para liderar uma esperança perdida diante de todos os obstáculos. Fronteiriços americanos migrando para o oeste, no entanto, temiam muito o Apache devido a inúmeras histórias que viajaram para o oeste.
Os citas esgotaram seus oponentes de recursos e sanidade. Os citas eram um antigo povo iraniano de pastores nômades equestres que, por toda a antiguidade clássica, dominaram a estepe Póntio-Cáspia, conhecida à época como Sítia. Na antiguidade tárdia, os sármatas, povo com o qual os citas tinham forte parentesco, acabaram por dominar a região. Os citas eram famosos pela força de sua cavalaria, mas para seus oponentes, os romanos, gregos e persas, os citas também eram enganosos. Em vez de saltar direto para o fogo, os citas obtiveram sucesso com uma tática chamada desmaio. Com essa tática, eles recuariam das linhas de frente, fazendo com que seus inimigos relaxassem o suficiente para que os citas voltassem como uma emboscada surpresa de arqueiros a cavalo. Eles eram considerados ameaças invisíveis que matavam os inimigos de fome, queimando suas terras antes de prosseguir com os ataques durante as refeições e as horas de sono. Aqueles que se opunham a eles não podiam dormir, comer, nem se defender com clareza de espírito. Em vez de riquezas, os citas valorizavam sua capacidade de vagar e mantinham poucos pertences para que suas fugas fossem rápidas e seus inimigos não recebessem recompensas. O antigo historiador Heródoto disse isso sobre os citas. Os citas, de fato, em um aspecto, mostraram-se mais sábios do que qualquer nação sobre a face da terra. Seus costumes, de outra forma, não são como eu admiro. A única coisa de que falo é o artifício pelo qual eles tornam impossível para o inimigo que os invade escapar da destruição, enquanto eles mesmos estão inteiramente fora de seu alcance, a menos que lhes agrade se envolver com ele. Não tendo cidades nem fortalezas e levando consigo as suas habitações para onde quer que vão, acostumados, aliás, todos eles a atirar a cavalo, e vivendo não da lavoura, mas de seu gado, suas carroças as únicas casas que possuem. Como podem deixar de ser invencíveis e inatacáveis? O Comanche retalhou com velocidade implacável. A tribo Comanche habitava todo o sudoeste americano desde os anos 1500 e acreditava-se que seja o primeiro dos índios das planícies a ter cavalos. Eles aprenderam a usá-los com grande efeito. De acordo com o general mexicano Manuel de Mier y Terán, que enfrentou seus violentos ataques. Seu modo de ataque é geralmente colocando as lanças na frente, as armas no centro e os arcos na retaguarda. Seus cavalos a toda velocidade, acompanhados pela fúria e gritos de demônios. Eles estavam entre os mais bravos e guerreiros das tribos mexicanas. Estima-se que os Comanches tenham levado até 20.000 cativos como escravos, a quem abusaram mental e fisicamente. Aqueles de quem os Comanches roubavam normalmente escolhiam a opção mais segura de comprar cavalos roubados e outras mercadorias de volta, em vez de lutar por eles. E se os Comanches guardassem rancor, eles retaliariam, matando e queimando qualquer pessoa e qualquer coisa em seu caminho. Guerreiros Maori comiam seus inimigos. Em 1642, a Companhia Holandesa das Índias Orientais ancorou seus navios nas costas da Nova Zelândia, com o objetivo de habitar a misteriosa ilha. Os Maoris, tatuados da cabeça aos pés, apareceram no dia seguinte, preparados para a batalha. A principal estratégia dos Maoris era emboscar o inimigo durante a noite. Na comemoração vitoriosa, eles desmembravam e supostamente comiam parte do corpo de seus inimigos, teoricamente como uma forma de vingança originária da mitologia. Ao fazer isso, os Maoris acreditavam que estavam consumindo os espíritos de suas vítimas e nutrindo-os de seus ancestrais. Um dos primeiros missionários britânicos a praticar na Nova Zelândia, William Yates, escreveu em um discurso dizendo que um chefe maori desconhecido deu à cabeça desmembrada de um chefe inimigo. Até hoje o povo maori realiza o waka, uma dança ritualística realizada com olhos esbugalhados e expressões faciais hediondas que visam intimidar o oponente e elevar o moral e pedir ajuda aos deuses para vencer.
Imortais persas intimidaram inimigos com seu enorme exército imortal. Os imortais persas, também conhecidos como os 10.000 imortais, causavam medo em seus inimigos, porque para quaisquer forças opostas, parecia que esses guerreiros bem treinados eram verdadeiramente imortais. Eles nunca caíram menos de 10.000 soldados, pois quando um soldado perecia, outro rapidamente o substituía. Para os imortais persas, a habilidade marcial e a força de caráter eram vistas como os traços de um grande guerreiro, e desde a tenra idade, os soldados eram treinados em equitação, dardo, arco e flecha, caça e religião persa. Imortais persas eram blindados em ouro, metais e lanças, e no auge de seu poder, os imortais possuíam até elefantes de guerra do norte da África e da Índia. Nas palavras de Heródoto, da idade de 5 a 20 anos, eles instruem seus filhos em apenas 3 coisas: cavalgar, usar o arco e falar a verdade. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum destes guerreiros históricos? Qual dos guerreiros mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.